Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para a gente estudar os artigos de direito penal da nossa prova descrevente do TJ São Paulo. Neste bloco, nós começamos com a análise do artigo 340, que trata da comunicação falsa de crime ou de contravenção. O artigo 340 dispõe que provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, atenção, no bloco anterior nós estudamos a conduta tipificada no artigo 339, que trata da denunciação caluniosa, que a gente imputa crime que sabe ser inocente. E aqui, então, é a provocação da autoridade com a comunicação de crime ou de contravenção que não se verificou. Mais uma vez aqui, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, ou seja, o legislador busca tutelar aqui, com esta tipificação, a regular administração da justiça, com o fim de evitar a comunicação falsa de infrações penais, que geraria então insegurança e também desperdício de tempo e de dinheiro público. Então aqui, o que se busca tutelar é a administração da justiça, que é o nosso bem jurídico. O sujeito ativo deste delito pode ser qualquer pessoa. Estamos diante, então, de um crime comum. Mas atenção, nos delitos de ação penal privada ou pública condicionada à representação, ou seja, que o sujeito ativo é aquele que tem legitimidade para oferecer a queixa ou a representação. Somente, então, nessas situações é que o sujeito ativo será qualquer pessoa. Aqui, o sujeito passivo é o Estado. O nosso sujeito, então, que busca proteger com essa atitude criminosa é o Estado. E qual que é o tipo objetivo dessa conduta? O tipo objetivo é o verbo provocar. Provocar o quê? A ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. E o que significa então essa provocação? Essa provocação é provocar, dar esse impulso com a sua comunicação. E ela pode ocorrer por qualquer meio, ou escrito, verbal, de forma anônima, com nome falso. Aqui não basta a mera comunicação, sendo necessário que a autoridade tome alguma providência, ou que já providencie a inquirição de testemunha, a realização de diligências, solicitação de perícias. Então aqui, atenção, não basta a mera comunicação, mas sim que a autoridade que foi comunicada, que recebeu aquela informação, tome alguma providência, seja ela qual for, para a análise, para a averiguação daquele delito então comunicado, que pode ser por inquirição de testemunha, realização de diligências, solicitação de perícias e etc. E quem é a autoridade aqui pra gente? A autoridade aqui pra gente são os delegados de polícia, os membros do Ministério Público, magistrados e quaisquer outras autoridades administrativas que tenham poderes para dar início às investigações. E o objeto da comunicação deve ser um crime ou uma contravenção penal que não se verificou. A infração pode ser dolosa ou culposa, simples ou qualificada, tentada ou consumada. Mas atenção, se o crime ou a contravenção realmente aconteceu, não haverá o crime do artigo 340 do Código Penal. Cuidado, então, com as nossas questões de prova. E qual é o tipo subjetivo? Mais uma vez, estamos diante de uma conduta dolosa. E aqui o dolo se verifica pela vontade de provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Atenção, essa expressão que sabe não se ter verificado mostra pra gente então aquela intenção do legislador pelo dolo direto, por um elemento específico. O dolo direto aqui então se verifica diante dessa expressão que não sabe se ter verificado. O crime não pode ser praticado com dolo eventual, pois essa expressão que sabe não se ter verificado pressupõe certeza.
de modo que, se o agente tiver dúvidas sobre a existência do delito ou do seu autor, não estaremos diante, então, do crime do artigo 340 do Código Penal. E essa conduta não tem previsão de modalidade culposa. Cuidado também nas nossas questões. A consumação deste delito vai se dar no momento em que a autoridade toma alguma providência em face de provocação do autor, ou seja, determina a realização de diligências, de perícias, inquirição de testemunhas. E aqui, então, a tentativa ela é possível, como por exemplo, antes de determinar os atos preliminares da investigação, a autoridade descobre a falsidade da comunicação. Ora, então aqui a autoridade ela não determina, mas ela já está tomando providências acerca da investigação. Ela ainda não determinou os atos preliminares, mas ela já tomou certas providências para descobrir, então, para investigar, então, essa conduta. Mas antes de determinar os atos preliminares, a autoridade descobre a falsidade da comunicação. Aqui, então, a tentativa é possível, de modo que o Ministério Público dá início à ação penal. Mas atenção, esse delito trata-se de infração de menor potencial ofensivo, nos moldes do artigo 61 da Lei 9.099 de 1995, devendo ser propostos ao autor os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo. Com isso, nós finalizamos esse artigo e passamos à análise do próximo artigo, que dispõe acerca da autoacusação falsa, previsto no parágrafo 341. O artigo 341 prevê a conduta da autoacusação falsa e dispõe acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. O bem jurídico tutelado é a administração da justiça, ou seja, busca a tutela da regular administração da justiça. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa. Estamos diante então de um crime comum. Mas essa pessoa, ela não pode ter concorrido com o crime objeto da autoacusação falsa. Então, nosso sujeito ativo é qualquer pessoa, desde que não tenha concorrido com o crime objeto da autoacusação falsa. Concorrido como? Por autoria, coautoria ou participação. O sujeito passivo deste delito é o Estado e o tipo objetivo se apresenta pela conduta acusar-se. Então, acusar-se perante a autoridade de quê? De crime inexistente ou praticado por outrem. O verbo acusar-se significa imputar a si a prática de um crime. E o perante a autoridade. Aqui, perante as autoridades. Quais são? Delegado de polícia, membro do Ministério Público, juiz e qualquer outra autoridade administrativa. Mas atenção, não significa que o denunciante deva estar pessoalmente na presença da autoridade, já que a autoacusação pode ser realizada de forma escrita. Então, pessoal, cuidado aqui com as nossas questões de prova. O denunciante não necessariamente deve estar pessoalmente na presença da autoridade, porque o crime de autoacusação pode ser realizado de forma escrita. E qual é o objeto dessa comunicação? Deve ser um crime. Cuidado aqui, pessoal. Circulem essa palavra no nosso caput. Deve ser um crime, pouco importa se doloso, culposo, tentado ou consumado, simples ou qualificado, mas deve ser um crime. Por quê? Se a nossa questão falar de contravenção penal, o fato será atípico. Não estaremos diante, então, da conduta prevista no artigo 341. Então, o artigo 341, o objeto dessa comunicação da autoacusação deve ser um crime e não cabe, então, no caso de contravenção penal. Cuidado, se o nosso exercício demonstrar
a autoacusação de contravenção penal, essa questão está incorreta, pois caso contravenção penal, o fato será atípico. Então, o objeto da nossa comunicação, que é um crime, ele deve ser inexistente ou praticado por outrem. Cuidado com essas também, com essas expressões também. Então, aqui o objeto é crime e não contravenção penal, e ele deve ser inexistente ou praticado por outrem. Como já foi questionado e cobrado da gente em prova, a seguinte afirmação é: atípica a conduta de acusar-se perante a autoridade de contravenção penal inexistente ou praticada por outrem. Pessoal, essa afirmação ela está correta, porque contravenção penal, o fato é atípico na conduta de autoacusação. E qual é o tipo subjetivo da nossa conduta aqui prevista? É o dolo, que se exprime então pela vontade de se autoacusar perante a autoridade, devendo o agente estar ciente de que o crime não existiu ou foi praticado por terceiro. Nessa situação, nessa conduta, o legislador não previu finalidade específica do agente, ou seja, não há previsão de dolo, não há exigência de dolo específico. A consumação desse delito se dá no momento em que a autoridade tomar ciência da autoacusação. Então, quando a autoridade tomar ciência da autoacusação, o crime estará consumado. Mas atenção, independentemente de qualquer outra providência, por exemplo, a instauração de um inquérito policial. Por quê? Porque estamos diante de um delito formal. Então, aqui independe de qualquer providência que a autoridade tome. E a tentativa? Nós temos duas situações. Na modalidade plurissubsistente, é possível sim a tentativa, pois há possibilidade de quebra de iter criminis. Já na modalidade unissubsistente, a tentativa é inadmissível. Mas quando a gente vai ter uma modalidade ou outra? A modalidade plurissubsistente, em que a tentativa é possível, por exemplo, na autoacusação por meio de carta que venha a ser interceptada. Já um exemplo de modalidade unissubsistente, em que é inadmissível a tentativa, no exemplo da autoacusação verbal. A ação penal aqui é pública incondicionada, mas atenção, como estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, devemos seguir os trâmites previstos na Lei do Juizado Especial Criminal, prevista no artigo Lei 9.099 de 95. Com isso, finalizamos a análise de mais 2 artigos da nossa prova e espero vocês no próximo bloco para a gente finalizar todos os artigos do nosso edital. Espero vocês, peço para vocês darem mais uma lida nos artigos e a gente volta a conversar. Um abraço!